uma infecção bem devastadora assim das pessoas que se contaminam com esse fungo. 50% delas morrem. Está sendo um pesadelo dentro do pesadelo que é a própria pandemia. Fala, meus amigos e minhas amigas, vamos falar hoje sobre um fungo que atacou uns pacientes da Índia que estavam com infecção do coronavírus. E essa doença, eu tô aqui na minha tela, é conhecida como mucormicose. É um fungo que atacou aí uma população bem grande na Índia, um fungo que acomete pacientes mais frágeis e foram quase 9 mil casos dessa doença, que é a mucormicose. E aí eu quero conversar com você por um aspecto informativo, certo? Um aspecto de uma visão de um médico, né? Eu sou anestesista. E eu quero passar uma visão crítica em relação a isso. Existem casos que o paciente chegou a perder até os olhos. O índice de mortalidade, né, é bem alto. Diz aqui a matéria que é de 50%, então uma infecção bem devastadora assim das pessoas que se contaminam com esse fungo. 50% delas morrem. Ele fala assim que é chamado de fungo negro e que vem causando mortes e casos de mutilação, né? Está sendo um pesadelo dentro do pesadelo que é a própria pandemia. E aí teve esse caso aqui que marcou muito, né? Que é uma cirurgia de remoção dos olhos de um dos pacientes. Vamos ver se eu consigo. A edição vai colocar uma foto aí para você desse paciente que perdeu o olho. E o que é que está acontecendo, né, no final das contas? Quando é que uma pessoa tem uma infecção por um fungo? Por que isso acontece? A gente sabe que os pacientes que têm uma imunodeficiência ou uma imunossupressão são mais fáceis de adquirir uma infecção por um fungo. Normalmente, as pessoas normais que não têm problemas da imunidade, elas não são acometidas por nenhuma infecção fúngica. E aí, quando você tem uma baixa importante da sua imunidade, acontece que esse fungo se aproveita dessa baixa das suas defesas e acaba crescendo, né? Acaba se manifestando. E a gente sabe que o fungo ele vai se espalhando e a parte de baixo dele, né, como se fosse aquelas partes que estão fixas, vão destruindo os tecidos. Quais são os pacientes que não são coronavírus? E eu vou explicar também por que esses pacientes com coronavírus começaram a desenvolver essa infecção. Mas quais são os pacientes da medicina normal que têm infecções por fungos? Os pacientes que têm diabetes, existe sim uma baixa na imunidade, quando é um diabetes muito pronunciado. Existem os pacientes com HIV que não fazem o tratamento, e aí eles adquirem a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a SIDA, né? É como se fosse o vírus mais forte causando realmente uma doença. E aí isso significa que a imunidade do paciente cai muito e existem fungos que começam a se manifestar. Existem situações também que são normais, que a gente chama de fisiológica, por exemplo, na gravidez. Na gravidez tem uma queda também pequena na imunidade das pacientes e acaba que algumas infecções fúngicas podem acontecer, principalmente a candidíase. Mas é uma infecção muito tranquila, não é um fungo avassalador que nem esse, né? Não é um fungo com a taxa de mortalidade tão alta assim. E no coronavírus, Thiago? O que é que acontece no coronavírus e por que esses pacientes têm esse problema? A gente sabe que pacientes com coronavírus, e principalmente os pacientes internados no hospital, e é essa a indicação, recebem corticoides, certo? Na matéria aqui ele fala esteroides, né? Mas esteroides não é a palavra que a gente usa usualmente, não é a palavra que a gente usa de forma normal na medicina. Esteroides, ele traduziu aqui do inglês steroids. E na medicina a gente fala corticoide. E o corticoide, ele é usado nos pacientes com coronavírus para ajudar no tratamento.
que é principalmente a dexametasona. Só que fique bem claro que o protocolo mais atualizado, ele fala que você deve usar sim corticoides nos pacientes que estão principalmente internados. Paciente que está em casa, ele não precisa tomar corticoide. Independente disso, os pacientes que tomam doses altas de corticoide, eles começam a ter uma redução da sua imunidade. Agora tem que ser uma dose bem alta, tá? É uma dose que começa a ser imunossupressora. Existe uma terapia principalmente utilizada na reumatologia, que é quando o seu corpo começa a atacar ele mesmo, né? A reumatologia é uma especialidade da medicina que estuda as doenças autoimunes também, fora a cartilagem, fora os tecidos conectivos. Eles têm um método de tratamento para esse problema, que é a doença autoimune, quando o seu corpo começa a atacar ele mesmo, e aí eles fazem algo chamado pulsoterapia, que são doses altas de corticoide. Isso baixa muito a imunidade, porque é como o próprio corpo do paciente está se atacando, né, por uma doença autoimune, a gente baixa a imunidade dele para ele parar de se atacar. Então, como é que eu vejo o que é que está acontecendo aqui nesse problema, né, do fungo negro aí? O que acontece é que essas doses de corticoide usadas na Índia estão baixando a imunidade desses pacientes, e acaba que esse fungo, por estar circulando lá com mais frequência, acaba se aproveitando desses pacientes que começam a diminuir a imunidade. E aí vem um ponto, certo? A dose do corticoide do coronavírus, que é a preconizada, que é a dose que é mais feita e é a dose recomendada pelas instituições, pelo menos aqui no Brasil e no mundo inteiro, são doses que não causam imunossupressão. São doses seguras e são doses que já há estudos comprovando que elas mais ajudam do que prejudicam. Então fica a minha interrogação, né? Será que essas doses aqui usadas na Índia são doses excessivas? São doses exageradas? Porque se você começa a fazer muito corticoide em doses altas por um tempo muito maior, a imunidade começa a cair. Aí não tem jeito, nas doses altas e um tempo longo também. Só que se você segue os protocolos, tudo certinho, né? Com certeza são doses seguras, são doses que não irão alterar a imunidade do paciente. Inclusive, no coronavírus, elas irão ajudar o paciente a fazer menos fenômenos inflamatórios. E aí vem a explicação. Por que a gente usa o corticoide no coronavírus? O corticoide, ele tem uma ação potentíssima de anti-inflamatório. Ele é mais forte que o anti-inflamatório. Geralmente, quando a gente se machuca, bate o cotovelo, qualquer coisa assim, você sabe que aquela região, ela fica edemaciada, né? Que a gente fala inchada, ela fica dolorosa, avermelhada. E nessas lesões musculares de batida, algo assim, ou então a própria garganta inflamada, você toma um anti-inflamatório e isso faz com que aquele inchaço, aquele edema diminua e você sinta menos dor, você sinta menos incômodo e você se recupere mais rápido. E o corticoide, ele também poderia ser usado para isso, sendo que ele é mais forte que os anti-inflamatórios que a gente toma por comprimido. E acaba que ele é reservado para problemas, para doenças mais sérias. Por isso que a gente evita usar corticoides em patologias, em problemas mais simples que iriam se resolver naturalmente. E o que acontece com o paciente coronavírus que fica mais grave, né? Aquele paciente que tem uma doença mais forte no pulmão dele. Esse problema, a infecção pelo vírus, começa a inflamar o pulmão dos pacientes. O pulmão, ele geralmente é composto pelos alvéolos e lá dentro dos alvéolos tem ar, mas com a doença começa a haver uma inflamação. Esses alvéolos começam a ficar muito inchados, cheio de líquidos, cheio de extravasamento, e no lugar de ter ar, agora nós temos líquido. E aí acaba que o paciente não consegue fazer a oxigenação de maneira adequada porque o pulmão está todo inflamado, está todo encharcado. Imagina como se fosse uma esponjinha seca, o pulmão de uma pessoa normal, e o pulmão de um paciente com coronavírus é uma esponja molhada, cheia de líquido, toda com problema de trocas de ar. E aí o corticoide é extremamente
benéfico nessas situações. Por quê? Porque ele diminui essa inflamação, né? Ele diminui a quantidade de edema que a gente fala, que acontece nos pacientes que têm um problema mais sério, tá certo? Então, eu acho legal fazer esses comentários, ter uma visão mais crítica. Acredito que é muito difícil que isso chegue no Brasil. Pode acontecer, óbvio, pode acontecer tudo na nossa vida, mas eu acho que é um problema pontual lá dessa região da Índia. É como eu falei, a gente não sabe qual é a dose de corticoide que o pessoal está usando lá. Aqui no Brasil eu sei que as doses que usamos são doses seguras, são doses que são protocolos do mundo inteiro. Então a medicina brasileira, ela está muito bem alinhada com o que é pregado aí nos protocolos mais seguros do mundo, tá bom? Se você achou legal esse vídeo, se esse vídeo contribuiu para você, aperta aqui no like, que deve estar aqui, para ajudar a espalhar esse vídeo pelo YouTube. Espero que eu tenha te ajudado aí a entender melhor como é que é essa questão aí da mucormicose. Beleza? Grande abraço do seu amigo Thiago e até a próxima. Tchau!